concluir uma série de reflexões sobre a Palavra de Deus que dei o nome geral, Cantai ao Senhor. Os cânticos, as canções do povo de Deus. E alguma coisa me chamou a atenção quando comecei a pensar neste assunto, porque, de facto, a Bíblia, desde o princípio ao fim, desde o Gênesis até o Apocalipse, fala de música, fala de canções. Fala, sobretudo, canções de alegria, sobretudo, mas canções de louvor e adoração. Fala de tudo isso. E é estranho como é que, ao longo da história, houve tantos cristãos que acharam que a música não tinha lugar no reino de Deus. Não é? Iremos falar nisso mais adiante. Então, desde o antigo Israel até a eternidade, desde o Gênesis, podemos dizer, até a eternidade, a música está presente. A música tem a ver com a natureza humana. Há quem diga que a música procede do céu, como toda a beleza, como toda a estética, procede do céu. Há quem diga isso. Enfim, os anjos cantaram nas campinas de Belém, não é? Quando Jesus nasceu. Portanto, o céu associou-se em canções também a um momento histórico na vida da humanidade. Foi Jesus, Deus feito carne, veio habitar entre nós. Então nós temos muitos cânticos, cânticos de vitória, cânticos de libertação, cânticos de louvor, de gratidão, de confiança, mas também cânticos do exílio. Os cânticos que não se conseguiam cantar lá na Babilónia, quando os babilónios pediam aos judeus no exílio que cantassem as canções da sua terra. Como é que a gente pode cantar? Estamos aqui cheios de uma tristeza profunda. Como é que podemos cantar essas canções? Eles não tinham descoberto ainda que no louvor há libertação. Amém. E falámos de cânticos também de apostasia. A semana passada, creio que falámos nisto. Apostasia, um cântico, cânticos que eram feitos a Deus, mas sem ser com um coração de adorador, apenas por um ato de culto, apenas como liturgia, apenas como alguma coisa que estavam habituados a fazer, mas que não procedia do coração. Isso é um alerta para todos nós, que nós hoje devemos também pensar muito seriamente, quando estamos aqui a abrir a boca e a cantar a Deus, se isso vem do nosso coração ou não vem, porque se não vem, Deus não pode aceitar, Deus vai rejeitar. O profeta disse, em nome de Deus, Deus mandou o profeta dizer, eu não recebo os vossos cânticos. Isso, eu detesto os vossos cânticos mesmo, é o que está lá escrito. Mas também cânticos de tristeza, cânticos de paixão, etc. E falámos aqui de muitos casos concretos, eu não vou repetir, e hoje gostaria de passar um pouco sobre o que tem sido a história da música ao longo da Igreja, ao longo destes 2000 anos. Porque falámos desde os tempos bíblicos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas ainda não falámos propriamente dos cânticos daí para cá, dos cânticos da Igreja desde o segundo século, daquilo que se sabe, que se tem conhecimento. Ao longo desta história, que é uma história gloriosa, uma história difícil, uma história sangrenta por vezes, não é? Por causa das perseguições que a Igreja sofreu e dos mártires, enfim, mas nós não falámos muito sobre isso e pouco falamos sobre isso. Então, gostava de convidar-vos a abrir em Gênesis capítulo 4, versículos 19 a 22. Gênesis capítulo 4, versículos 19 a 22. E aparece aqui um senhor chamado Lameque, que é da linhagem de Enoque. Lembram-se, Enoque andava com Deus, testemunha a Escritura. Diz que tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome de outra Zila. Naquela altura era normal ter 2 mulheres. Agora não é, né? Portanto, não se aproveitem, os homens não pensem nisso. E tomou, e o versículo 20, Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. Portanto, o Jabal era o pai das pessoas que trabalham em pecuária, não é? Criação de gado. E o nome do seu irmão era Jubal. E este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Enfim, noutras traduções diz flauta, enfim. Não havia uma... É difícil, um texto com 4.000 anos, perceber muito bem que tipo de instrumentos é que eles estão a referir, porque os instrumentos naquela altura eram muito diferentes dos que são hoje. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro,
e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Ou seja, estes filhos de Lameque, um dedicou-se à criação de gado, outro dedicou-se à metalurgia e outro dedicou-se à música. Portanto, nós encontramos logo desde o princípio aqui uma linha, digamos assim, de pessoas que se dedicaram às artes. E neste caso, concretamente, à música, que é Jubal. Portanto, a música sempre esteve presente na história da humanidade. Sempre. E quase sempre ligada à religião, quase sempre ligada à devoção, quase sempre ligada à ligação à transcendência. E tanto a música vocal como a música instrumental, tanto aquilo que se cantava como os instrumentos que se tocavam, sempre fizeram parte da história do povo de Israel. E a Bíblia é recheada de cânticos, especialmente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, como já tivemos a oportunidade de ver. Porque no Novo Testamento, essa música, essa tendência, continua, persiste na Igreja. E eu vou ler aqui alguns versículos dos quais já falámos, outros não, que fala nisto, que mostra que no Novo Testamento a música tinha lugar importante na vida da Igreja. Mateus 26:30 diz: E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus cantou com os discípulos um hino de adoração a Deus, antes de ir para o Monte das Oliveiras. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16:25. Ou seja, falámos aqui também sobre este episódio em que Paulo e Silas, apesar daquelas circunstâncias adversas e de sofrimento, eles levantaram sua voz a orar a Deus e a cantar louvores a Deus. 1 Coríntios 14:26 diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Aqui a palavra salmo quer dizer canção, tem um cântico, não é? De louvor a Deus. Efésios 5:18-19. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Há aqui mesmo uma orientação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, em que eles deviam louvar a Deus, encontrar no louvor a Deus a alegria, a satisfação que alguns deles encontravam no vinho. Estão a ver? Portanto, quem bebe um bocadinho de vinho fica assim alegre, não é? Às vezes começa a cantarolar. Não é muito, é só um bocadinho só, um bocadinho mais da conta. Começa a ficar quentinho, não é? Ora, o que Paulo está a dizer a eles é: vocês não façam isso. Vocês podem cantarolar, podem sentir-se leves como uma pena, mas não precisam do vinho para isso. Vocês podem louvar a Deus cantando, salmodiando ao Senhor cânticos espirituais e hinos. Amém? Então, portanto, o ato de cantar a Deus é um ato que alegra o nosso coração e torna a nossa alma mais leve, não é? E quando nós cantamos a Deus, não é por acaso que o povo diz: quem canta seus males espanta, não é? Não é por acaso, é porque isto é da natureza humana e Deus conhece, e por isso a palavra de Deus fala nisto, indicar o nosso louvor a Deus, as nossas canções, tendo Deus como centro da nossa louvor, da nossa adoração. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Diga comigo: salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Mais uma vez Paulo está a dizer à igreja de Colossos: vocês, que Cristo habita em vós, que a sua palavra habita em vós, vos ensine, vos admoeste com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então os salmos, hinos e cânticos espirituais servem para também admoestar o povo do Senhor. Amém? Porque tem que ter ensino, não é? Não pode ser aquela aguinha com açúcar só, tem que ter algum ensino, não é? E os nossos irmãos, de 2 ou 3 séculos atrás, introduziam bastante ensino nos seus hinos, na himnologia cristã, porque as pessoas não sabiam ler, e então ao cantar eles ouviam, digamos, os instrumentos de sopro. Os irmãos Wesley, especialmente o Charles Wesley, compôs milhares de cânticos, de hinos, alguns dos quais nós hoje cantamos. E então
mas o uso dos instrumentos musicais continuava a ser polémico. Em 1879, na segunda metade do século XIX já, estamos a falar, não é há muito tempo, na segunda metade do século XIX, o Exército de Salvação, em Inglaterra, começou a fazer reuniões com palmas, pandeiros, tambores, metais e um estilo que favoreceu a criação das bandas. Portanto, vocês já têm visto filmes no Estado da América, na Inglaterra, etc., do Exército de Salvação, também existe em Portugal, mas aqui não é muito conhecido, em que eles, uma das áreas de evangelismo deles é ir para as ruas, vão com aquele uniforme, vão para as ruas com uma trompa, um saxofone, vários instrumentos de sopro e mais um instrumento de ritmo, e cantam e tocam, especialmente tocam hinos. E isso foi uma inovação também. Foi uma coisa muito avançada na época também. Não é? Mas eu ainda tenho mais para vos dizer. Eu não sei, quem é que já ouviu falar no Elvis Presley? É considerado o pai do rock and roll, certo? Pois bem, o Elvis Presley era um menino da igreja. Ele cantava na igreja, pregava na igreja. Os pais dele eram fiéis membros da igreja. Mas depois acabou por sair da igreja e seguiu lá para a vida dele e depois meteu-se em drogas e foi uma confusão. Mas o verdadeiro pai do rock and roll não foi Elvis Presley. Foi uma senhora negra, mulher cristã, chamada Rosetta Tharpe. Esta mulher foi a primeira que usou uma guitarra, cantava com uma guitarra elétrica, não tinha mais nada. Era a voz dela, um vozeirão e uma guitarra elétrica, ia para as ruas e fazia concertos, chamavam-lhe Irmã Rosetta Tharpe. Irmã Rosetta, já escrevi sobre isso numa revista. Foi a primeira que começou, e só depois dela que veio o Elvis e vieram todos os outros monstros, digamos assim, do rock. Mas não foi só o Elvis Presley que começou na igreja, o Whitney Houston, aqueles factos negros e não só. Muitos deles começaram na igreja, porque a igreja deu valor à música, deu oportunidade para as pessoas se envolverem na música e mais tarde eles depois saíram e seguiram carreiras profissionais como músicos profissionais. Ao longo da história nós tivemos momentos muito bonitos. Por exemplo, os espirituais negros. Houve um movimento de escravos que foi para a América, como nós sabemos, e o que é que acontecia lá? Eles iam trabalhar nos campos do sul, nos campos do algodão, e eram escravos. Não eram senhores de si próprios. Portanto, você sabe que é um escravo, não é? Um escravo não tem querer, não tem vontade. Não é? E eles, oprimidos, foram afastados das suas terras, das suas famílias, da sua gente, do seu povo, e foram levados à força, vendidos, e levados à força para uma terra estranha. Pois eles aí começaram a desenvolver a sua música, e no sentido de cantar os espirituais negros. Os espirituais negros é um estilo de música negra que fala sobretudo da esperança do céu. Então eles não tinham esperança de libertação nesta vida. É verdade que depois houve uma guerra civil nos Estados Unidos e os escravos depois acabaram por ser libertados, mas eles não tinham, no seu horizonte, não tinham esperança de serem libertados em vida, mas eles projetavam isso para o céu. Eles, quando falavam em liberdade, falavam no céu. Um dia nós podemos ser escravos aqui, mas um dia vamos estar com Deus. E aí seremos completamente livres. E louvaremos a Deus. Eles tinham recebido a mensagem do Evangelho. E tinham-na adaptada às suas circunstâncias. Eles eram escravos, eles não queriam ser escravos, não gostavam de ser escravos, não tinham como deixar de ser escravos, mas eles projetaram a sua fé de forma que a esperança fizesse parte, digamos, fosse a sua luz que os ajudasse a caminhar nesta vida. E por isso essa música, os espirituais negros, é tão bela, tão bonita. Mas também temos o cântico influenciado pelas culturas locais. Se nós formos para a África, temos os batuques e os coros. Quando eu estive lá em Angola, eu vi imensos... vi lá um grupo tradicional a cantar canções de louvor, mas com os tambores. Uma coisa muito bonita, aliás, não sei se cheguei a passar aqui. E tem lá também uma tradição de coros. É uma forma de evangelismo que eles têm, é fazer coros de mulheres ou coros de homens. E portanto, é uma forma de evangelizar as pessoas. Pois eles querem cantar no coro da igreja, naquele coro, ligado a uma determinada igreja,
Então eles começam a ir, começam a frequentar as reuniões, começam a ouvir a palavra de Deus, muitas vezes convertem-se, são batizados, não é? É uma forma interessante que eles usam. Música marcada pela cultura local. Não há mal nenhum nisto. Não há mal nenhum nisto. Assim como, por exemplo, se vocês ouvirem os irmãos do Peru, ali da zona dos Andes, há grupos musicais dessa região, não é? Em vários países, há grupos dessa, de Peru, etc. Há grupos musicais dessa região que vestem as suas vestes tradicionais, não é? Muito coloridos, aqueles chairos e coisas coloridos, e têm as flautas de pan, não é? Aquelas flautas, e fazem música sobre isso. E é muito bonito de ouvir. Nós já tivemos aqui há muitos anos atrás um grupo desses, cristão, evangélico, que correu a Europa apresentando a sua música, uma música popular, uma música das suas raízes. Mas não, nós muitas vezes estamos muito influenciados pela música anglo-saxónica, americana, inglesa, e parece que não temos a capacidade de fazer música nossa, que tenha a ver com as raízes portuguesas. Porque é que não devemos ter música que cheie um bocadinho a folclore, ou que cheie um bocadinho a fado? Qual é o problema? Se os outros fazem. Porque a música anglo-saxónica é baseada na música popular americana. Então eles podem fazer, nós não podemos fazer. É uma autolimitação, autocolonização que nós precisamos nos libertar. Mas a Igreja em geral perdeu um pouco aquela dinâmica dos hinos antigos que tinham doutrina, que tinham ensino, que foram escritos há 200, 300 anos, mas com uma unção específica, e daí passámos um pouco para a música praise, uma música muito levezinha, e eu acho que nós devemos mesclar as duas coisas, ou então produzir música, mas que tenha a ver um pouco com esse ensino. De facto, irmãos, a música na igreja não é um concerto de rock, mas pode ter temas ritmados que nos alegram a alma. Eu sei que vocês gostam. Não é folclore, a música na igreja não é folclore, mas pode ter temas marcados pela cultura popular local, que respeitam a nossa identidade como povo. Porque eu sou português, tenho orgulho em ser português, falo muito mal de alguns portugueses, como é normal, especialmente dos que governam, mas tenho orgulho em ser português. Foi aqui que eu nasci, são as minhas raízes e quero continuar a ser português. Amém? A música na igreja não é um concerto de orquestra sinfónica, mas pode ter temas clássicos que nos elevam a alma. Então, o fundamental não são as vozes ou os instrumentos. Antigamente havia muita tendência para proibir tudo. É proibir os instrumentos, proibir a música a vozes, proibir a música que não é composta por pessoas que são, neste caso diríamos, pastores ou coisa do género. Então, tudo isso só se pode cantar os salmos. Portanto, havia proibições para tudo. Nós não vivemos nesse tempo, porque o fundamental não são as vozes nem os instrumentos, nem a maneira como nós cantamos, se é a vozes, se não é, se o que é. O que é fundamental é a atitude genuína do adorador. Isso é que é importante. Nós podemos tocar aqui uma música mais rockada, mas se a atitude do coração for mesmo de louvar a Deus, de adorar a Deus, então Deus aceita com alegria. Deus não se incomoda com isso. Há pessoas que gostam mais, há pessoas que gostam menos. Há uns que gostam de umas coisas, outros gostam de outras, paciência. Mas é mesmo assim, não é? Na nossa própria família temos pessoas que gostam mais de umas coisas do que gostam de outras. E nós não deixamos de fazer parte da mesma família por causa disso. Nós aceitamos a diferença. Nós admitimos que há opiniões diferentes. Nós damos a liberdade à nossa mulher, ao nosso filho, à nossa filha, ao nosso pai, para terem opiniões diferentes, para terem gostos diferentes. Não é? Mas isso não altera nada. O que importa é que nós estejamos aqui com uma atitude de adoradores, uma atitude genuína de adoração a Deus. Que há uns tempos estava a falar com o Jorge, ele estava a contar uma história, uma experiência lá no Brasil, na igreja onde eles estavam. Eles tiveram uma banda rock, e cantavam uma espécie de uma feira, não era? Da cidade, e eles foram lá cantar, um concurso e não sei o quê, e aquilo deu um certo impacto, e as pessoas começaram-se a converter. Sabe qual foi
foram chamados aos pastores que aquilo não estava bem. Então, eles estavam a anunciar o Evangelho, estavam as pessoas a converter-se e não estava bem. Porquê? Porque era música rock. Oh, meus irmãos, misericórdia. Então, vamos abrir a nossa mente. Eu sei que vocês têm uma mente muito aberta nesta matéria. Não sei se tem outras, mas nesta tem. Por isso não é por aí. Mas eu gostava de... Não queria terminar esta série de estudos sobre os cânticos do povo de Deus sem mostrar aquilo que aconteceu ao longo da história de uma maneira muito leve e mostrar as dificuldades que houve tantas vezes na música a Deus. Nós temos muitas vezes um padrão e só gostamos daquela música e no fundo estamos a apreciar folclore de países que não têm nada a ver connosco. No fundo é isso. Em vez de desenvolvermos a nossa própria música com as nossas raízes, com a nossa forma de sentir, o ser português, não é? Eu sei que nós estamos num tempo de globalização e há McDonald's por todo lado e essas coisas todas, mas quando eu vou a uma terra estranha, se eu quero conhecer a cultura local, eu não vou ao McDonald's, porque isso eu como aqui, não é? Eu vou tentar conhecer qual é a culinária de lá daquela região, não é? Para conhecer os costumes, não é? Portanto, porque cada povo deve ter os seus costumes e deve manter os seus costumes. E nós somos portugueses. Irmãos, pensam que nos dias de Jesus eles cantavam música anglo-saxónica? Música americana ou inglesa? Nem pensar. É? Então, cada povo tem as suas influências, tem as suas raízes. Agora, o que importa é a atitude de adoração. Usarmos a música para adorar a Deus. Quem diz a música diz outra forma qualquer de arte, porque Ele é digno de receber toda a glória e toda a honra e todo o louvor e toda a adoração, desde agora e para sempre. E a música faz parte disto. Amém? Vamos chegar em pé. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque ela é espírito e vida em nós, Senhor. Nós te agradecemos porque nos tens feito seres que cantam, não apenas que falam, mas que cantam. Ó Deus, e tens criado a música como alguma coisa de belo, Senhor, que produz impacto na nossa alma e que nós podemos usar no culto a Ti, Senhor, e na nossa vida particular também, Senhor, para cantar louvores, para Te adorar, Senhor, para abrir a nossa alma diante de Ti, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a poder discernir, Senhor, como usar este poderoso veículo, esta ferramenta poderosa, Senhor, para o nosso louvor a Ti, quer quando estamos individualmente, Senhor, em devoção a Ti, quer a vida coletiva da Igreja, Senhor. Que seja de bênção, Senhor, que a música possa elevar a nossa alma, que nos possa desafiar, que nos possa confrontar com a Tua palavra, que nos possa trazer o Teu coração, ó Deus, e que verdadeiramente possa, ó Deus, mexer no nosso coração e na nossa mente, Senhor, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amém, 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 amém.